Fala turma, professor Felipe Júnior chegando na área e hoje com um tema muito especial. Nós falaremos a respeito de cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons e processos de fosforilação oxidativa. Então pegue seu caderno, vamos anotar tudo dessa aula e vamos pra cima. Ei, tá pensando que não vai ter vinheta? Tem vinheta sim. Então roda a vinheta. Hoje nós trataremos de temas muito especiais. Essa sequência de estudos a respeito de ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Então, nesse primeiro momento, nós realizaremos uma revisão a respeito do que já foi falado, tópicos importantes que nos permitirão construir conhecimentos futuros. Então, a compreensão dos mecanismos moleculares associados a diferentes vias e as vias metabólicas, além da sua regulação. Então, nesse primeiro momento, há necessidade de relembrarmos o que nós vimos a respeito de glicólise. Então, nessa primeira fase, nós temos a fase de investimento de energia, onde 2 ATP são gastos. Lembrem-se que há uma clivagem pela ação da enzima aldolase, e a partir desse ponto nós temos 2 subprodutos, que é a dihidroxicetona fosfato e o gliceraldeído 3-fosfato. A partir da fase de geração de energia, ou fase de compensação, nós temos mais algumas reações que levarão à formação do piruvato. Então, a conversão de fosfenol piruvato a piruvato é realizada pela enzima piruvato sinase. Notem aqui a equação global dessa reação. É importante dizer que essa é uma reação que possui uma energia livre negativa, um ΔG negativo. Mas, professor, o que significa essa variação de energia livre? Também entendida como variação de energia livre de Gibbs. Bom, nós vamos entender tudo isso, permitindo a compreensão de como as reações ocorrem. Então, notem o seguinte, no universo, grande parte dos fenômenos que acontecem e dos processos que ocorrem tem uma grande tendência em aleatoriedade e desordem. Então, tudo caminha para um aumento do grau de desordem. Se nós temos um sistema altamente ordenado, altamente organizado, e com o passar do tempo nós temos um aumento na aleatoriedade ou no grau de desordem, nós estamos falando que existe um aumento nos níveis de entropia, ou um aumento no grau de entropia. Mas, professor, o que significa entropia? A entropia significa grau de desordem. Então, notem que, de acordo com essa segunda lei da termodinâmica, existe uma tendência na natureza em mover-se no sentido oposto, em um sentido de maior desordem. Então, o sentido de proporcionar o caos. Isso é algo natural. Então, a entropia do universo ela tende a aumentar com o passar do tempo, de forma contínua. Essa entropia, ela mede o grau de desordem e ela pode ser compreendida por uma variação, que a gente fala ΔS, a variação de entropia. Então, a variação de entropia é igual à entropia final menos a entropia inicial. Mas notem que, apesar do universo ter essa grande tendência em aumento da entropia, em aumento do grau de desordem, na célula e nos organismos vivos, isso ocorre de forma diferente. Por quê? Essas estruturas elas são altamente organizadas e essa aleatoriedade é reduzida. Então, existe uma maior tendência de que a informação gerada pelos organismos, as informações geradas pela célula, sejam pobres em entropia, tenham um grau de desordem muito pequeno. Exemplo disso, nós temos aqui uma célula eucariótica. E nessa célula eucariótica, vocês podem notar um alto nível de organização. Afinal, as organelas e os componentes da célula, elas estão devidamente compartimentalizadas e devidamente organizadas. Cada uma dessas organelas realizando e promovendo
a sua função da melhor maneira possível. Então, volto a repetir que nos organismos vivos existe uma menor tendência de que essa entropia ocorra. Então, devido a essa maior organização. Pois bem, para que a gente possa entender essas variáveis, como a entropia, por exemplo, eu vou falar de outras variáveis também, nós temos algumas considerações a serem feitas. Por exemplo, qualquer alteração na aleatoriedade do sistema ela pode ser expressa por um delta. E esse delta eu disse para vocês que é a entropia final menos a entropia inicial. Quando nós temos um ΔS que é maior que zero, isso indica que uma entropia positiva, nós estamos dizendo que há um aumento na desordem desse sistema. Quando nós temos um ΔS menor que zero, ou seja, uma entropia negativa, isso indica que está ocorrendo uma diminuição do grau de desordem, uma diminuição na entropia desse sistema, ou pode ser uma reação química também, entendam como quiser. Outra consideração a ser feita é a respeito de uma variável chamada de entalpia, que é expressa pela letra H, H maiúsculo. Então a entalpia, ela faz a referência à energia que é armazenada nas ligações químicas. Então, ela vai expressar também o número e os tipos de ligações que ocorrem entre as substâncias. Quando nós temos uma variação nessa entalpia, ou seja, a diferença de energia das ligações entre produtos e reagentes, nós estamos falando que há uma variação, ou um ΔH, a variação da entalpia. Então, a entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, o Hzão dos produtos menos o Hzão dos reagentes. Isso é o ΔH, é a variação de entalpia. Tá bom? Então, notem o seguinte. Quando nós temos um sistema ou uma reação química que apresenta um ΔH negativo, essa variação de entalpia ela vai sugerir, ela indica que nós temos um processo ou uma reação que libera calor. Então, lembre-se, ΔH negativo indica que libera calor. Essa liberação de calor é chamada de um processo exotérmico. Em se tratando de uma reação, nós estamos falando de uma reação exotérmica, que libera energia. Quando nós identificamos um ΔH positivo, esse ΔH sugere, ele indica, na verdade, ele indica que essa reação é uma reação que está absorvendo energia na forma de calor. Então, o ΔH positivo, absorção de energia na forma de calor. Nós estamos falando de uma reação endotérmica. Reação endotérmica. Vamos lá recapitular, então. ΔH negativo, reação exotérmica, libera energia na forma de calor. ΔH positivo, reação endotérmica, absorve energia na forma de calor. Beleza? Outra consideração importante é a respeito da energia livre total, também compreendida como energia livre de Gibbs, que é a medida da quantidade de energia utilizável dentro do sistema. Essa variável, ela fornece informações a respeito da energética e a espontaneidade da reação. É por isso que quando nós estávamos analisando a reação, a via da glicólise, eu falei para vocês que o ΔG da glicólise, ou a variação da energia livre de Gibbs, era um ΔG negativo, e comentei a respeito da espontaneidade dessa reação. Então, quando nós temos um ΔG que apresenta um valor negativo, isso indica que o processo ou a reação ela ocorre de forma espontânea. Essa espontaneidade da reação, nós estamos falando de reações exergônicas. Reações exergônicas. Então, as reações exergônicas ocorrem de forma espontânea e o ΔG é negativo. Já quando nós precisamos fornecer energia ao sistema, fornecer energia à reação, então esse ΔG ele se torna um ΔG positivo.
Então, a variação da energia livre de Gibbs com um valor positivo indica uma reação não espontânea. E se não existe espontaneidade nessa reação, isso está implicando no fornecimento de energia para que ela ocorra. Fornecimento de energia para que ocorra trabalho, para que o trabalho seja realizado. Então, esse tipo de reação é chamado de reação endergônica. Reações endergônicas são reações em que há necessidade do fornecimento de energia. Quando nós temos um ΔG igual a zero, nós estamos falando de um sistema em equilíbrio. Então, ΔG igual a zero é um sistema em equilíbrio. Beleza, pessoal? Então, são conceitos importantes e esses conceitos eles nos darão base para compreendermos novos conceitos que virão, para construirmos novos conhecimentos. Então, notem o seguinte. Quando nós estamos falando de processos ou reações onde nós temos, a partir de moléculas mais complexas, a obtenção de moléculas simples, nós estamos falando de processos de degradação. Quando nós temos a degradação dessas moléculas complexas para gerar subprodutos mais simples, nós estamos falando de reações catabólicas ou reações exergônicas. Como eu disse, reações exergônicas são reações onde ocorre a liberação de energia. Essa liberação de energia, entendam, pode ser a liberação de ATP, energia na forma de ATP. As reações catabólicas são reações que ocorrem no nosso organismo. Então, a partir de nutrientes que estão armazenados, nutrientes ou moléculas mais complexas que estejam armazenadas, alimentos ingeridos, então a partir da dieta, e também ocorre a partir de fótons. No caso da fotossíntese, é um processo em que permite, a partir de moléculas complexas, a obtenção de moléculas simples. Então, nós estamos falando de um conjunto de reações que levam a processos catabólicos. Nós estamos falando de catabolismo, beleza? Então, no catabolismo, nós temos a liberação de energia. Já no anabolismo, quando nós pensamos em processos de síntese de moléculas mais complexas. E essas moléculas mais complexas, elas são geradas a partir de moléculas mais simples. Agora notem o seguinte, nas reações anabólicas, também compreendidas como reações endergônicas, nós temos a necessidade, ou seja, existe a necessidade do fornecimento de energia. Essa energia que é fornecida pode ser também na forma de adenosina trifosfato. Então, o ATP é fornecido para que as reações anabólicas ocorram. São processos de síntese. Então, esse conjunto de reações, sejam de reações catabólicas ou de reações anabólicas, processos de degradação ou processos de síntese, são compreendidos como conjuntos de reações que ocorrem no organismo. E esse conjunto de reações é entendido como metabolismo. Beleza, pessoal? Então, é muito importante a gente ter clareza, porque quando eu falar assim, olha, nós estamos visualizando aqui uma reação que ocorre de forma espontânea. É uma reação exergônica. Então, vocês já terão a ideia de que são reações em que há liberação de energia. Quando eu estiver falando de reações endergônicas ou reações com ΔG positivo, reações em que há necessidade do fornecimento de energia, nós estamos já pensando no processo de síntese. Então, reações anabólicas. Beleza? Ficou claro? Anotem tudo e qualquer dúvida vocês podem me mandar também e a gente vai discutindo no decorrer das aulas. Tá ok? Então, vejam o seguinte. Aqui nós temos o conjunto de das reações que compõem a glicólise. Aí lembrem-se que eu falei a seguinte questão. Eu comentei com vocês que a partir de moléculas mais complexas, nós temos a formação de moléculas mais simples. Que processo é esse que eu estou falando? Aqui na glicólise, a glicólise ela se encaixa em uma reação exergônica ou em uma reação
endergônica. Anota aí, a gente vai discutir isso no decorrer das aulas. Mas eu já lembro a vocês que eu comentei a respeito da variação de energia livre dessas reações. E eu falei que o ΔG é negativo. Lembram? Então, se é um ΔG negativo, nós estamos falando de reações exergônicas. Então, trata-se de um processo de reação catabólica. Nós estamos vendo aqui um processo de catabolismo. Tá ok, pessoal? Então, avançando e tendo clareza desses conceitos, fica tudo mais tranquilo, mais fácil a compreensão, né, desses conceitos. Então, notem o seguinte, que lá na glicólise, nós obtivemos a partir da glicose, o piruvato. Né? E esse piruvato, professor, ele vai para onde agora? Qual via metabólica ele segue? Agora, observe o seguinte, esse piruvato, ele passará por um processo chamado de descarboxilação oxidativa. Esse processo de descarboxilação oxidativa é um processo irreversível. E ele ocorre através da ação de 3 enzimas. Essas 3 enzimas, elas constituem o complexo piruvato desidrogenase. O complexo piruvato desidrogenase, ele é responsável por realizar a remoção do CO2, e essa saída do CO2, que é uma saída que permite a liberação de certa quantidade de energia, essa remoção de CO2 contribui para a entrada da coenzima A. Então, a partir da saída do CO2, esse CO2 ele sai da molécula de piruvato e nós temos então a entrada da coenzima A e leva à formação de uma molécula chamada acetilcoenzima A, ou, para os íntimos, acetil-CoA. Então, notem o seguinte, que essa ação sequencial das 3 enzimas, e eu vou falar para vocês aqui quais são elas, a enzima E1 é conhecida como piruvato desidrogenase, a enzima E2 é conhecida como dihidrolipoil transacetilase, e a enzima E3 é conhecida como dihidrolipoil desidrogenase. Então, esse complexo multienzimático, ele contribui para a conversão de piruvato a acetil-CoA. E notem o seguinte, 5 coenzimas ou grupos prostéticos participam desse processo. Então, há necessidade de 5 coenzimas e essas 5 coenzimas, elas permitirão que as 3 enzimas que estão no complexo piruvato desidrogenase atuem da melhor maneira possível. Então, notem o seguinte, nós temos a presença da tiamina pirofosfato, TPP, a flavina-adenina dinucleotídeo, o FAD, a coenzima A, também conhecida como CoA ou CoA-SH, a nicotinamida adenina dinucleotídeo, o NAD, e o lipoato. Dessas 5 coenzimas, 4 delas são vitaminas. Então, nós temos aqui a tiamina, a riboflavina, o pantetonato e a niacina. Cada uma dessas, respectivamente, vai contribuir para a obtenção dessas coenzimas aqui. Através da onde, professor? Através da dieta, pessoal. Então, através da dieta, essas vitaminas são obtidas e contribuem para a obtenção dessas outras coenzimas aqui, que são grupos prostéticos, que permitem que as enzimas atuem da melhor forma possível, com alta eficiência catalítica, tá bom? Então, notem o seguinte, a partir dessa conversão de piruvato a acetil-CoA, esse acetil-CoA, ele será direcionado ao ciclo do ácido cítrico, também conhecido como ciclo de Krebs. Olha só, chegamos ao ciclo de Krebs. Então, a partir da acetilcoenzima A gente avança para o ciclo de Krebs e, a partir deste momento, analisaremos cada uma das reações que constituem o ciclo. Tá bom? Então, no primeiro momento, é importante que tenhamos clareza que essas reações elas ocorrem na mitocôndria.
Ah, professor, mas a mitocôndria ela é tão importante assim? É uma das organelas, se não a mais importante da célula, tá bom? É ela que contém toda a maquinaria para a produção de energia, para a produção de ATP. Dentre as funções da mitocôndria, nós temos aqui produção de ATP, síntese de esteroides, processos de morte celular, como a apoptose, né, que é a morte celular programada, devidamente organizada, reações de fosforilação oxidativa, né, e o transporte de elétrons e a respiração celular, entrada e saída de metabólitos a todo instante, mobilização de proteínas, produção de calor, nós falaremos a respeito desse processo de produção de calor, estoque e sinalização de cálcio e processos de detoxificação, principalmente nos hepatócitos. Então notem o seguinte, a estrutura da mitocôndria e como ela está organizada. Então nós temos aqui a membrana mitocondrial externa, né, que é toda essa parte aqui que reveste a estrutura da organela. A membrana interna da mitocôndria é na membrana interna onde a gente tem os complexos da cadeia transportadora de elétrons, e que nós falaremos a respeito disso. Presença dos ribossomos, DNA mitocondrial, então a mitocôndria possui DNA próprio. Então, esse é um diferencial. Aqui o espaço intermembrana, os grânulos, a matriz mitocondrial, a ATP sintase, que é o complexo 5, onde ocorre a síntese de ATP, e as porinas. Né? Na mitocôndria também nós temos a formação de radicais livres, e a sua principal função é a síntese de ATP, é a produção de energia. Beleza, pessoal? Uma vez que nós entendemos esse panorama, agora nós elucidaremos as etapas, as reações que constituem o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs. A primeira reação faz referência ao acesso da acetilcoenzima A, do acetil-CoA, à mitocôndria. Então notem o seguinte, o acetil-CoA ele possui aqui na sua estrutura a coenzima A. Só que essa coenzima A, ela, se vocês buscarem, ela possui uma estrutura molecular muito complexa. E a coenzima A ela não atravessa a membrana mitocondrial externa. Então, uma vez que ela não atravessa a membrana mitocondrial, ela fica retida. E o acesso do acetil-CoA na mitocôndria faz com que essa molécula reaja com o oxaloacetato. Uma vez que ela reage com o oxaloacetato, nós temos a formação do citrato pela ação da citrato sintase. Agora notem o seguinte, que essa saída da coenzima A é que permite que o oxaloacetato se ligue ao acetil, formando o citrato. Olha só que beleza. Então essa é a primeira reação do ciclo de Krebs. Acetil-CoA se liga ao oxaloacetato, lembrem-se que sai a coenzima A e nós temos a formação de citrato. Beleza, professor? Mas depois do citrato, qual a próxima reação do ciclo? Vamos lá, vamos destrinchar tudo isso. O citrato, a partir da atividade da enzima aconitase, ele permite a formação do aconitato. Só que notem que o aconitato ele é um intermediário. Ele é um intermediário que está entre o citrato e o isocitrato. Então, no primeiro momento, nós temos a remoção ou a saída de uma molécula de água. A aconitase ela permite que essa molécula de água saia do citrato. Então, nós temos a saída de um hidrogênio, de uma hidroxila. E, no segundo momento, essa água ela retorna. Ela retorna formando o isocitrato. Então, a formação de isocitrato se dá a partir do citrato. Então, no primeiro momento, sai a água, forma-se o aconitato e, no segundo momento, tem-se a entrada da água para a formação do citrato. Beleza, professor? A partir da formação do isocitrato, o isocitrato que foi formado, esse isocitrato ele passa a alfa-cetoglutarato, através da atividade da enzima isocitrato
desidrogenase. Isocitrato desidrogenase. Professor, mas como que isso acontece? Mostra para mim como que isso acontece. Olhem só, pessoal. Aqui nós temos um hidrogênio da hidroxila e nós temos um hidrogêniozinho aqui que está escondido. Olha só, observem que cada aresta dessa estrutura, nós temos um carbono. Vocês devem se lembrar disso. Então, nós temos um carbono, 2, 3, 4, 5 e tem um outro carbono aqui, 6 carbonos. Notem o seguinte, que esse hidrogênio e esse outro hidrogênio, ele é doado ao NAD. O NAD, então, passa ao seu estado oxidado, ele vai para o seu estado reduzido. Então, nós temos a formação do NADH mais H+. Os dois hidrogênios estão aqui, ó, em verde. Beleza. Esse CO2 que está aqui, tem um carbono aqui e 2 átomos de oxigênio, esse CO2 ele sai da molécula de isocitrato. E a partir de agora nós temos o alfa-cetoglutarato. Notaram só como ocorreu esse processo de formação do alfa-cetoglutarato? Então, a partir do isocitrato, pela ação da isocitrato desidrogenase, nós temos a formação do alfa-cetoglutarato. Agora, notem o seguinte. A próxima reação do ciclo de Krebs faz referência à conversão do alfa-cetoglutarato a succinil-CoA. Professor, succinil-CoA, exatamente isso. O alfa-cetoglutarato ele é convertido a succinil-CoA a partir da ação da enzima alfa-cetoglutarato desidrogenase. Mas notem o seguinte, que aqui nós temos um CO2. Esse CO2 ele sai da molécula de alfa-cetoglutarato. Ao sair da molécula de alfa-cetoglutarato, ele dá condições para que ocorra a entrada da coenzima A. Então, a coenzima A ela entra na mesma posição que o CO2 estava anteriormente. Então, sai o CO2, permite a entrada da coenzima A. Então, essa saída do CO2 dá condições energéticas para que a coenzima A entre. E nós temos a redução do NAD, que está oxidado, NAD+, e ele então se reduz a NADH mais H. Beleza? E a partir de então, nós temos a formação do succinil-CoA. Ótimo! Succinil-CoA formado. Qual a próxima reação do ciclo, professor Felipe? A próxima reação do ciclo de Krebs é exatamente a conversão do succinil-CoA a succinato. Quem realiza isso, quem catalisa essa reação, é a enzima succinil-CoA sintetase. Succinil-CoA sintetase. Agora notem só o que acontece. A coenzima A que tinha acabado de entrar, ela sai da molécula de succinil-CoA. Essa saída da molécula a saída da coenzima A da molécula de succinil-CoA dá condições para que o fosfato inorgânico, PI, seja ligado ao GDP. GDP mais PI, agora nós temos a formação de um GTP. Professor, o que é o GTP? O GTP nada mais é do que uma molécula altamente energética, assim como o ATP. ATP, adenosina trifosfato. GTP, guanina trifosfato. Então, o que mudou? Mudou o nucleotídeo, pessoal. Mudou o nucleotídeo. Lembra lá? Adenina, timina, guanina, citosina. Então, aqui a diferença é que a gente tem uma guanina. Então, GDP mais PI, agora tem-se a formação do GTP. Mas notem o seguinte, esse GTP ele vai transferir fosfato para o ADP. Transferir o fosfato para o ADP e agora nós temos a conversão a ATP. Então, esse mecanismo que a succinil-CoA sintetase utiliza é um mecanismo altamente favorável para a célula, porque esse ATP ele será utilizado nos processos celulares, né? Então, notem o seguinte, a saída da coenzima A permitiu energeticamente
forneceu condições energéticas para que esse fosfato inorgânico fosse ligado ao GDP. Porque o fosfato inorgânico sozinho, ele não tem energia suficiente para realizar essa ligação, para se incorporar ao GDP. Então, a saída da coenzima A contribui para isso. Então, forma-se o GTP, esse GTP doa fosfato ao ADP e nós temos a formação do ATP e liberando, então, como produto dessa reação, o succinato, conversão de succinil-CoA a succinato. Beleza, pessoal? Traumas, neuras, angústias, tá indo muito rápido, calma aí, anote tudo, todas as dúvidas, qualquer questionamento e a gente vai conversando no decorrer das aulas, tá bom? Então, notem o seguinte, esse succinato que foi formado, ele será convertido a fumarato. Olha, professor, mas qual é a enzima responsável por esse processo? A enzima responsável é a succinato desidrogenase. A enzima succinato desidrogenase. Ela realiza a conversão do succinato a fumarato. Agora notem o seguinte, aqui ó, nós temos 2 hidrogênios escondidos aqui e 2 hidrogênios aqui escondidos também. Quando a succinato desidrogenase converte o succinato a fumarato, ocorre o seguinte, esses 2 hidrogênios que estão aqui circulados em verde, eles são transferidos ao FAD. E o FAD é então convertido a FAD-H2. Aqui nós temos a formação do FAD-H2. Beleza, pessoal? Então notem só, os 2 hidrogênios são convertidos ao FAD, que é gerado, então, é convertido ao FAD-H2. Na próxima reação, nós temos já o fumarato como o precursor da reação, e pela a atividade da enzima fumarase, nós teremos a formação do malato. E esse malato, ele é convertido da seguinte forma. Há necessidade da entrada de uma molécula de água. Agora notem só, essa molécula de água ela entra pela atividade da enzima fumarase e ela se posiciona aqui, ó, que nós temos a hidroxila e nós temos o outro hidrogênio. Então, a partir da entrada de água, nós temos a conversão do fumarato a malato. Beleza? Próxima reação, professor. Malato indo agora, gerando oxaloacetato. Professor, mas o oxaloacetato não é aquela molécula que começou as reações do ciclo de Krebs, juntamente com o acetil-CoA? Exatamente ela. Então, a partir da conversão do malato ao oxaloacetato, pela ação da enzima malato desidrogenase, nós temos a liberação de NADH mais H+. Então, a formação dessas coenzimas, no caso do NADH mais H+, é muito importante, porque lembre-se que eu falei na última aula, o NADH ele é um transportador de prótons e elétrons. Transportador de prótons e elétrons. Então, ele é um carreador de elétrons, é um transportador de elétrons. E ele será muito, mas muito importante lá na cadeia transportadora de elétrons. Então, a gente vai ver isso e a importância dessas coenzimas, tanto o NADH quanto o FADH2. Então, escrevam isso aí, anotem aí. Aqui, pessoal, ó, a gente viu cada uma das reações e observem que voltamos ao início do ciclo, com a formação do oxaloacetato. Agora notem o seguinte, olha só que beleza essa sequência de reações. Então aqui a gente vai ver a integração do ciclo de Krebs. Nós temos a acetil-CoA, oxaloacetato, formando citrato, na sequência aconitato vai a isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, que está aqui, essa moléculazinha aqui. Succinil-CoA é convertido a succinato, fumarato, malato, e malato regenera aqui oxaloacetato. Então, olha que beleza a sequência de reações, e notem que, quando nós estudamos elas de forma compartimentalizada,
Isso começa a fazer sentido, porque nós analisamos cada uma das reações e o que aconteceu para que cada produto desse aqui, para que cada substância dessa fosse gerada. Então, isso dá sentido ao estudo do ciclo de Krebs. Agora, notem o seguinte, professor, o que é mais importante no ciclo de Krebs? O que é mais importante no ciclo de Krebs é que ele é como se fosse um maestro que rege toda uma orquestra e a depender da condição metabólica do organismo, ele conduzirá da melhor maneira possível, fornecendo substratos que serão direcionados para diferentes vias metabólicas. Se vocês entendem? Então, notem o seguinte, que os produtos gerados no ciclo de Krebs são, principalmente, as coenzimas reduzidas, os transportadores de elétrons, aqui no caso, o NAD e o FADH2. Nós temos a formação de ATP também. Mas, se vocês se lembrarem que lá na glicólise, quando a enzima aldolase ela atua e realiza a clivagem formando 2 subprodutos, a partir daquele instante, todas as reações que se processam ocorrem em duplicata. Então, tudo isso que a gente viu, isso ocorre em dobro. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos aqui o NADH, que foi gerado a partir do processo de descarboxilação oxidativa do piruvato a acetil-CoA. Tem o NAD, que foi gerado de isocitrato a alfa-cetoglutarato, mais um NAD, que foi gerado de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA. Tem o FADH2, que foi gerado de succinato a fumarato. E o NADH, que foi gerado de malato a oxalacetato. A gente pega todos esses transportadores de elétrons e multiplicamos por 2. Então, olha só o saldo disso. O saldo são 8 NADH, 2 FADH2, mais 2 ATPs. Olha só que maravilha. Mas, professor, beleza, gerou tudo isso, mas qual que é a aplicação dessas coenzimas aí? Qual a aplicação desses transportadores de elétrons e do ATP também? A gente vai ver a importância deles no ciclo, na cadeia transportadora de elétrons. Então, na cadeia respiratória, a gente vai identificar a contribuição de cada um deles. Então, notem o seguinte, a importância da manutenção do metabolismo, quando a gente pensa a glicólise gerando 2 ATPs e o ciclo de Krebs contribuindo com 2 ATPs, mas é importante dizer que nós temos aqui também as coenzimas que foram geradas. Então, nós temos os NAD e os FADs que foram gerados tanto na glicólise quanto no ciclo de Krebs. A contribuição desses transportadores de elétrons será muito importante aqui na cadeia transportadora de elétrons e no processo de fosforilação oxidativa. Então, notem o seguinte, a cadeia transportadora de elétrons ela é organizada da seguinte forma. Nós temos o complexo 1. O complexo 1 é também conhecido como NADH desidrogenase. É isso mesmo, NADH desidrogenase. O complexo 2 é conhecido como succinato desidrogenase. Está aqui o complexo 2, succinato desidrogenase. O complexo 3 é chamado de citocromo C óxido redutase. Citocromo C óxido redutase. O complexo 4, olha só o complexo 4, é aqui onde o oxigênio ele abstrai os elétrons da cadeia transportadora de elétrons. O oxigênio ele é o acetor de elétrons final. Então, no complexo 4, também chamado de citocromo C oxidase, é onde nós temos a formação de água. Tem-se a formação de água. A gente vai ver esses detalhes. E aqui, a cadeia transportadora de elétrons ela se encerra. Então, a cadeia transportadora de elétrons ela é constituída pelo complexo 1, complexo 2, 3 e 4. Beleza? O complexo 5, a gente já está falando de fosforilação oxidativa,
porque aqui no complexo ATP sintase é onde ocorre a síntese de ATP através do processo de catálise rotatória. Então, no complexo 5 é onde ocorre a fosforilação oxidativa, é onde ocorre a geração de ATP. A gente vai falar de cada um desses complexos e a contribuição de cada um deles. Aqui é apenas para vocês terem ideia de como se dá a organização da cadeia transportadora de elétrons e quem é que contribui com a fosforilação oxidativa. Tá bom? Olha que maravilha. Notem o seguinte, aqui nós temos o processo de geração de ATP a partir do NADH. É possível identificarmos o complexo 1, a ubiquinona, o complexo 3, é isso mesmo, pula o complexo 2. O complexo 2 a gente vê à frente. Então, complexo 1, 3, complexo 4, o carreador fosfato e o complexo 5, também compreendido como a ATP sintase. Notem que o NADH mais H+, ele é responsável por doar elétrons ao complexo 1. E ele doa 2 elétrons ao complexo 1. E notem que esses elétrons são elétrons altamente energéticos. São elétrons altamente energéticos. Esses elétrons, eles permitirão o bombeamento de 4H+, para o espaço intermembrana. Então, a partir do complexo 1, 4H+ são bombeados para o espaço intermembrana. Em seguida, a ubiquinona, ela captura esses elétrons e os transporta até o complexo 3. Chegando no complexo 3, mais 4H+ serão bombeados para o espaço intermembrana. Na sequência, esses elétrons passam para o citocromo C, e o citocromo C os transporta até o complexo 4, onde o oxigênio, que é o aceptor final de elétrons, ele captura esses elétrons e nós temos então a formação de água. A partir da captura dos elétrons pelo oxigênio, nós temos a formação de água. Observem que no complexo 4, apenas 2H+ são bombeados para o espaço intermembrana. Então, notem que ao todo nós temos 4, com mais 4, 8, com mais 2, 10H+ foram bombeados para o espaço intermembrana. Ok? Mas, professor, como que o ATP é gerado nesse processo a partir do NADH? Observem o seguinte, nós temos aqui o ADP. Esse ADP, ele não é nada sem um fosfato adicional. Então, há necessidade de mais um fosfato para que nós tenhamos a adenosina trifosfato. Mas como que isso acontece? Esse fosfato inorgânico que está aqui no espaço intermembrana, ele não consegue atravessar a membrana mitocondrial interna e se ligar ao ADP. Há necessidade de um transporte do espaço intermembrana para a matriz mitocondrial aqui. Então, notem que esse H+, ele é responsável por atravessar o carreador fosfato, que está aqui na membrana. Ao atravessar o carreador fosfato, ele arrasta o fosfato inorgânico. Ao arrastar o fosfato inorgânico, esse fosfato inorgânico vai se ligar ao ADP. Viram só a magia? Então, o H+, ele atravessa o carreador fosfato. Esse fosfato inorgânico que estava livre no espaço intermembrana, ele é carregado também e se liga ao ADP. Mas como que ocorre a formação do ATP? A formação do ATP ocorre a partir do bombeamento de 3H+, que saem do espaço intermembrana, atravessam a ATP sintase, que é o complexo 5, e ao atravessar o complexo 5, através de um processo chamado de catálise rotatória, é como se ele girasse e, através desse bombeamento,
permite a ligação entre o ADP mais PI e nós temos a formação do ATP. Olha só que sensacional, pessoal. Então, essa sequência de reações faz com que nós tenhamos a formação do ATP. Só que observem o seguinte, para gerar um ATP, foram investidos aqui 4 H+, um H+, que passou pelo carreador fosfato, e 3 H+, que passou pela ATP sintase. Então, ao todo, 4 H+, para gerar um ATP. Beleza? A gente vai fazer os cálculos disso aí também. Mas notem, mas vamos lembrar, complexo 1 bombeou 4 H+, complexo 3 bombeou mais 4, e o complexo 2 bombeou 2 H+. Ótimo. Vejam o seguinte, qual que é a contribuição do FADH2? Beleza. O que muda? Muda o seguinte, que a porta de acesso do FAD agora é o complexo 2. Anteriormente nós não falamos do complexo 2. Aqui nós temos o complexo 1, que não participa, mas está aqui representado. Nós temos o complexo 2, 3, 4 e o complexo 5. Notem o seguinte, o FADH2 ele também carrega 2 elétrons que são elétrons ricos em energia. São elétrons ricos em energia. Esses elétrons eles serão transferidos para a ubiquinona. Ao ser transferido para a ubiquinona, observem que nesse primeiro momento não ocorre o bombeamento de prótons aqui. Nós não temos H+ sendo bombeado. Então, esses elétrons eles saem do FADH2, são transferidos para o complexo 2. Em seguida, são transferidos à ubiquinona, que os transporta até o complexo 3. E só então, já no complexo 3, nós temos o bombeamento de 4 H+, de 4 prótons. A partir desse bombeamento, em seguida, esses elétrons são transferidos para o citocromo C, e o citocromo C os transfere para o complexo 4, onde o oxigênio, como aceptor final de elétrons, os abstrai, os captura, e temos a formação de água. Professor, mas essa água, ela vai para onde? Ela fica disponível para a célula, utilizar em diferentes processos celulares. Então, notem que, a partir do momento em que o oxigênio abstrai esses 2 elétrons, nós temos a formação de água. E temos também o bombeamento de 2 prótons. Então, ao todo aqui foram bombeados 6 prótons, 6 H+, foram bombeados para o espaço intermembrana. Beleza. Aqui, a mesma coisa. O fosfato inorgânico que está livre, ele é carregado juntamente com esse H+, que atravessa o carreador fosfato para se ligar ao ADP. Mas essa junção, essa ligação com o ADP, só vai ocorrer a partir do bombeamento de 3 H+, que atravessará por catálise rotatória o complexo 5, o complexo ATP sintase, onde essa rotação permitirá a ligação do ADP mais PI, levando à formação de ATP, pessoal. Que maravilha! Observe o seguinte, aqui também nós precisamos de 4 H+, para que um ATP fosse gerado. Ao todo, foram bombeados 6 H+. Beleza. Agora vamos fazer as contas disso tudo. Vamos fazer as contas. Observem o seguinte. Na glicólise, nós obtivemos 2 NADH, FADH2 não tivemos nenhum, e obtivemos também 2 ATPs como saldo. No ciclo de Krebs, nós obtivemos 8 NADH, 2 FADH2 e 2 ATPs. Ao todo, o somatório de NADH entre a glicólise e o ciclo de Krebs, nós obtivemos 10 NADs. O FADH2, o somatório representa aqui 2 FADH2. E o somatório dos ATPs, até então, nós temos 4 ATPs, sendo 2 ATPs obtidos da glicólise e 2 ATPs obtidos no ciclo de Krebs. Agora, o saldo disso é o seguinte. Notem que
eu vou voltar 2 slides para dizer a vocês a seguinte situação. O NADH, ele bombeou para o espaço intermembrana, ele contribuiu para fornecer ao espaço intermembrana 4H+ no complexo 1, 4H+ no complexo 2 e 4H+ no complexo 1, 4H+ no complexo 3, 2H+ no complexo 4. Lembre-se que para cada ATP, 4H+ são necessários. Então aqui nós teríamos a formação de 1 ATP, 2 ATPs, e aqui nós temos metade, que é 2 apenas. Então nós teríamos a formação de meio ATP. Então 2 ATPs e meio, 2,5 ATPs. Beleza? Agora vamos fazer essa análise para o FADH2. No FADH2, nós obtivemos o bombeamento de 4H+ no complexo 3, de 2H+ no complexo 4, totalizando 6H+. Mais uma vez, notem que para cada ATP são necessários 4 prótons, 4H+. Aqui nós teríamos a formação de 1 ATP e aqui de metade, 1,5, 1,5 ATP, porque foram bombeados apenas 2H+. Ótimo, agora é possível entendermos esse cálculo. Por quê? NADH, ao todo foram 10 entre glicólise e ciclo de Krebs, mas para cada 2,5 ATPs gerado por NADH. Então, a cada um NADH, 2,5 ATPs são gerados. Então, 10 vezes 2,5, nós temos a formação de 25 ATPs. E aqui, cada FADH2 é responsável por contribuir com 1,5 ATP. Aqui, então, nós temos 2 FADH2, então 2 vezes 1,5, nós temos 3 ATPs. Ótimo! Aqui, mais 4 ATPs, então totalizando 4 ATPs mais 28, aqui, ao todo, como saldo energético, foram gerados 32 ATPs através dessa via que nós analisamos. Tá bem? Então vamos avançando aqui. É importante, muito importante, tratarmos a respeito dos inibidores da cadeia transportadora de elétrons. Professor, mas quais são esses inibidores? Nós temos os barbitúricos, os barbituratos, que são hipnóticos, a rotenona, que é um inseticida amplamente utilizado, o malonato, que é um inibidor competitivo da succinato desidrogenase, a antimicina A, o cianeto, monóxido de carbono, ácido sulfídrico e azida sódica. Observem que cada um desses inibidores, eles possuem um local de ação específico na cadeia transportadora de elétrons. Então, uns vão atuar no complexo 1, outros no complexo 2, complexo 3 ou 4. Cada um tem um local de ação. E eu vou falar para vocês aqui e lembrá-los de um ocorrido, de um caso que aconteceu, um incêndio que aconteceu na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Esse ocorrido já tem alguns anos e até hoje marca a história do Brasil no sentido de uma tragédia. É uma tragédia que matou aí 233 pessoas que estavam em uma festa, em uma balada, e por conta de um incêndio que aconteceu. Mas eu quero falar com vocês a respeito dos fundamentos que estão associados a esse número elevado de mortes nesse incêndio. Por quê, pessoal? Lá na Boate Kiss, segundo os dados que foram apresentados na mídia e segundo a perícia técnica, os músicos que estavam se apresentando, eles acenderam sinalizadores durante o show, durante a apresentação. E a boate, ela possuía em sua estrutura, tanto nas paredes quanto na parte do teto, espumas. E essas espumas entraram em contato com as faíscas e isso gerou uma combustão. Essa combustão, uma vez que ocorreu a queima, levou à formação de gases tóxicos, tanto
o gás cianeto quanto o monóxido de carbono. E aí é exatamente esses dois gases que possuem mecanismos específicos de inibição da cadeia transportadora de elétrons, e aí eu vou falar para vocês. Então, o cianeto ele tem grande afinidade pelo íon férrico. O íon férrico está presente na citocromo C oxidase. Por quê? Porque a citocromo C oxidase ela apresenta em sua estrutura um grupamento M. Esse grupamento M tem ferro na sua estrutura. Uma vez que o cianeto ele tem grande afinidade pelo ferro, ele se liga de forma irreversível. O que faz com que o oxigênio que está ali para abstrair os elétrons que serão transportados, esse oxigênio não consegue capturar os elétrons. E faz com que haja uma inibição, um bloqueio do complexo 4. Então, exatamente no complexo 4, o local de ação do cianeto, por conta dessa grande afinidade do íon férrico que está presente na citocromo C oxidase. Já, no segundo momento, nós precisamos aqui analisar a estrutura da hemoglobina. A hemoglobina, que é uma proteína que tem função de transporte de oxigênio. Tanto a hemoglobina nas hemácias, quanto a mioglobina presente nos músculos. Então, notem o seguinte, que essa estrutura da hemoglobina ela é composta de 4 estruturas aqui, subunidades. São subunidades alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2. E no centro da hemoglobina existe uma estrutura chamada de estrutura M, ou grupo M ferro protoporfirina 9. Então, a ferroprotoporfirina 9 é uma porfirina que tem no seu centro, no centro do anel, o cátion ferro 2+. Né? E notem que é o seguinte, esse ferro 2+, ele é responsável por se ligar ao oxigênio e realizar o transporte do oxigênio e também a liberação desse oxigênio nos tecidos, além de permitir que essa proteína participem de reações de óxido-redução. Agora notem o seguinte, o monóxido de carbono ele é um inibidor e se liga ao ferro 2+, e ele compete com o oxigênio. Então, é o inibidor competitivo do oxigênio. Notem que, ao se ligar de forma irreversível com o ferro, ele faz com que o oxigênio não consiga se ligar ao centro do grupo M e, consequentemente, a hemoglobina não vai conseguir transportar esse oxigênio. Isso faz com que haja um bloqueio dessa estrutura e o organismo entra em um quadro de hipóxia, né? Entra em um quadro onde há uma insuficiência de oxigênio e isso, consequentemente, leva a um prejuízo no organismo, leva a uma disfunção mitocondrial, leva a déficit de energia e, consequentemente, leva à morte do organismo. Olha só os mecanismos tão específicos, né, pessoal? Tanto do cianeto quanto do monóxido de carbono, e que são inibidores aí da cadeia transportadora de elétrons. O monóxido de carbono também atua no complexo 4 da cadeia transportadora de elétrons. Beleza? Pessoal, agora avançando mais um pouco, é importante dizer o seguinte. Quando nós temos uma condição, um quadro metabólico, onde nós estamos produzindo ATP, nós temos grande concentração de grandes quantidades de ATP, grandes quantidades de energia, isso faz com que as vias metabólicas que estão mobilizadas para a produção de energia, elas passam a entender que o organismo ele não está demandando tanta energia, porque em um dado momento aquele organismo ele está em repouso. Então não há necessidade de mobilizar condições para a produção de ATP. O que acontece? Quando nós temos um aumento na concentração de ATP, esse ATP ele leva à inibição de uma enzima chamada isocitrato desidrogenase. A isocitrato desidrogenase ela é a responsável pela formação de alfa-cetoglutarato. Agora notem a seguinte situação.
Se a enzima isocitrato desidrogenase, ela faz a conversão desse caminho do citrato até o alfa-cetoglutarato, se ela é inibida nesse ponto, o que acontece é que nós passamos a ter um acúmulo de citrato. E esse acúmulo de citrato faz com que a célula mobilize mecanismos para levar a uma condição de contorno. Então, assim, tem muito ATP, ocorreu a inibição da isocitrato desidrogenase, citrato está acumulando, e esse citrato ele precisa ser exportado da mitocôndria. Como que isso acontece, professor? Então, esse citrato que passa a se acumular, ele é exportado da mitocôndria e vai até o citosol. No citosol, ele passa por uma clivagem, onde nós teremos a formação de oxaloacetato e acetil-CoA. O oxaloacetato será convertido a malato, que depois será convertido a piruvato, e a depender da condição metabólica, esse piruvato é um precursor para diferentes vias. E o acetil-CoA que foi gerado novamente, esse acetil-CoA ele segue para a síntese de ácidos graxos, para a síntese de lipídios. O acetil-CoA ele é convertido a malonil-CoA pela ação da enzima acetil-CoA carboxilase. Agora notem que eu tinha muito ATP na célula. Esse ATP inibiu a isocitrato desidrogenase, gerou um acúmulo de citrato, o citrato foi exportado da mitocôndria e a partir de então tem-se a formação de oxaloacetato, acetil-CoA também, e o acetil-CoA leva à formação de malonil-CoA, que seguirá para a síntese de ácidos graxos. O que isso implica, pessoal? Isso implica e está diretamente relacionado aos hábitos modernos da nossa sociedade. Então, onde se tem um aumento na ingestão de calorias através da dieta, em decorrência desse sedentarismo e desses hábitos, e, em contrapartida, nós temos a redução da prática de exercícios físicos. Como eu disse, o organismo ele não está demandando um gasto energético e está acumulando ATP. Se você não pratica esporte, se você não pratica alguma atividade física, você não gasta energia e, consequentemente, você vai ter um acúmulo de ácidos graxos, porque parte dessa energia vai ser estocada na forma de lipídios. Então, notem que, em decorrência disso, é muito comum a elevação no sobrepeso das pessoas, no sobrepeso desses indivíduos. E o índice de massa corpórea, o IMC, ele pode ser definido como a massa em quilograma dividido pela altura elevado ao quadrado. E existe uma classificação onde esses indivíduos eles podem ser classificados como abaixo do peso, peso normal, sobrepeso e diferentes níveis ou diferentes graus de obesidade. Obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Então notem que chegar em um quadro de obesidade por conta da ausência de exercícios físicos, aumento na ingestão de dietas, principalmente dietas ricas em carboidratos, pobres em proteínas, o que faz com que haja uma elevação no sobrepeso, uma elevação na massa corpórea. Isso pode gerar um quadro de obesidade. E a obesidade está relacionada a algumas variáveis, desde fatores hormonais ou fatores epigenéticos ou genéticos, e principalmente em decorrência desses hábitos modernos. Muita ingestão de quilocalorias e baixo gasto energético. O que o corpo pode fazer? Qual que é a resposta corporal em uma condição, em um quadro clínico como esse? Exatamente a conversão do excesso de combustível, que é a gordura, vai fazer com que isso seja armazenado como tecido adiposo. Então, esse combustível é armazenado na forma de tecido adiposo. Outro detalhe, o organismo pode demandar a queima desse combustível, desse excedente, através de exercício físico. Beleza, exercícios extras, além da sua atividade basal, sua rotina. Você vai realizar atividades físicas extras.
E também o organismo pode demandar uma outra estratégia, que é exatamente desviar essa energia armazenada para a produção de calor. Esse desvio de energia é entendido como termogênese. Então, a gente desvia energia para produzir calor e esse processo faz com que haja a elevação da temperatura corpórea, elevação na temperatura corporal, através de desacoplamento mitocondrial. Professor, como que isso acontece, esse processo de desperdício de energia? Então, notem que lá na cadeia transportadora de elétrons, quando os elétrons são transportados de um complexo para o outro, ocorre o bombeamento de prótons, e esse bombeamento gera um gradiente eletroquímico, um gradiente de prótons. Isso vai permitir que esse gradiente que foi gerado, ele seja bombeado para o complexo 5 e nós tenhamos a formação de ATP. Em contrapartida, pode ocorrer nesse processo um vazamento de parte desse gradiente, de parte desses prótons. Esses prótons eles são direcionados à proteína desacopladora, entendida ou conhecida como termogenina. Então, parte desse gradiente de prótons ele é bombeado para a termogenina, e a termogenina é a responsável por desacoplar esse gradiente, gerando energia na forma de calor, aumentando a temperatura corporal. Então, é como se ocorresse um desperdício de energia. Então, vamos reduzir aqui a síntese de ATP e vamos desperdiçar parte dessa energia, parte desse gradiente, através de um desacoplamento que levará à geração de calor. Notem que a proteína desacopladora, conhecida como UCP, One Couple Protein, UCP1, e tem outras UCPs também. É a UCP1, tem a UCP3, que elas são as responsáveis por esse desacoplamento. E ao dissipar calor, tem-se um processo conhecido como termogênese, que é um processo onde eleva-se a temperatura de modo a manter a temperatura corporal em resposta a condições ambientais. Isso é muito comum identificarmos animais em processos de hibernação, onde, quando chega o inverno, há necessidade de manter a temperatura corpórea, esses animais começam a hibernar e o processo de desacoplamento mediado pela termogenina, pela UCP1, ocorre para elevar a temperatura corporal desses animais. Isso, pessoal, está diretamente relacionado com a atividade ou com a função de um tecido adiposo, que é conhecido como tecido adiposo marrom. O tecido adiposo marrom ele é rico em termogenina. Então ele é entendido, ele é conhecido como um tecido responsável pela termogênese, exatamente porque a UCP1 ela é um desacoplador biológico. A termogenina é um desacoplador biológico. E o tecido adiposo marrom ele é rico em termogenina. A termogenina ela realiza esse desacoplamento, levando à formação de calor no organismo. Agora notem que no tecido adiposo marrom nós temos uma alta densidade de mitocôndrias. Ele tem grandes quantidades de mitocôndria no seu tecido ali, o que faz com que isso contribua para o processo de termogênese. Outro detalhe, existem grande concentração de citocromos. Os citocromos, eles possuem em sua estrutura o grupamento M. Grupamento M, esses esqueletos aqui de grupamento M, protoporfirina 9 e ferroprotoporfirina 9, assim como eu exemplifiquei lá na hemoglobina, os citocromos eles possuem esse grupamento M em sua estrutura. Esses citocromos eles possuem coloração marrom, ele é um tanto escuro, o que faz com que esse tecido adiposo
seja conhecido como tecido adiposo marrom, exatamente porque ele tem grandes concentrações de citocromo e grande densidade de mitocôndrias. Existe um detalhe bastante interessante que recém-nascidos ou neonatos, eles apresentam grandes concentrações ou grandes quantidades de tecido adiposo marrom. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento e chega-se à fase adulta, a quantidade de tecido adiposo marrom em um adulto diminui drasticamente. Esse tecido ele possui essa função logo nos neonatos, porque para manter a temperatura corporal, manter esses organismos, esses indivíduos que estão chegando no mundo aquecidos logo no primeiro momento. Aqui eu tenho a imagem A e a imagem B, onde nós temos a representação do tecido adiposo branco e do tecido adiposo marrom. Notem que a densidade de mitocôndrias, os pontinhos em violeta bem escuro, pequenininho, eles representam as mitocôndrias. E a densidade de mitocôndrias é muito alta nesses tecidos. Outro detalhe dos tecidos adiposos. O tecido adiposo branco, ele é unilocular. O que significa isso, professor? Ele apresenta uma única gota lipídica. Olha só o tamanho dessa gota lipídica, que faz com que o seu núcleo, o núcleo da célula, fique achatado em uma fenda, porque essa gota ela cobre grande parte da estrutura da célula. Já o tecido adiposo marrom, ele é multilocular. Então, tem-se várias gotas lipídicas de diferentes tamanhos, que faz com que o seu núcleo mantenha a sua estrutura arredondada e esférica. Essas gotas lipídicas, elas possuem diferentes tamanhos, né? Essa é a principal característica tanto do tecido adiposo branco quanto do tecido adiposo marrom. Um é unilocular, outro é multilocular. Aqui nós temos uma representação, uma imagem de um roedor, onde é possível identificarmos a localização do tecido adiposo marrom. E ao removermos esse tecido adiposo marrom, onde os íntimos o chamam de TAM, o TAM apresenta essa estrutura, parece uma borboletazinha. Lá no laboratório de bioquímica, nós realizamos esses estudos com o tecido adiposo marrom. Inclusive a professora Suelen França, ela é especialista, né, no estudo do tecido adiposo marrom e se dedicou aí, durante a sua carreira, a estudar as propriedades, a estudar a função da termogenina no metabolismo. Tá bom? Então, avançando mais um pouco, eu quero falar para vocês a respeito do tecido adiposo bege. Poxa, professor, tem tecido adiposo branco, marrom e o bege? Isso mesmo. O tecido adiposo bege é também conhecido como tecido bright, tecido adiposo bright, onde ele apresenta algumas características do tecido adiposo marrom. A literatura traz que o tecido adiposo bege, ele é um tecido adiposo induzível. Como ele apresenta características do tecido adiposo marrom, quando o organismo ele é submetido a uma condição ambiental que há necessidade de produção de calor, esse tecido adiposo bege ele é mobilizado. Ele é mobilizado de tal forma que o seu fenótipo mude, permitindo que ele migre de tecido adiposo bege para tecido adiposo marrom. Por isso que fala que ele é um tecido adiposo marrom induzível. Então, a depender das condições ambientais, quando há necessidade, esse tecido ele é mobilizado e ele passa de bege para marrom. Olha só que legal, pessoal, muito interessante. Tecido adiposo bright. É um tecido adiposo tipo marrom, um tecido adiposo parecido com o marrom, é porque ele tem essa capacidade de ser induzível, tá bom? Muito interessante. Então sigamos avançando aqui para eu falar dos desacopladores. Os desacopladores, existem desacopladores biológicos, como a termogenina, que vocês acabaram de estudar, e tem desacopladores sintéticos, que são já comercialmente disponíveis através da indústria farmacêutica. Então, existem esquemas farmacoterapêuticos para isso. Qual que é a principal função, qual a principal ação desses desacopladores?
Primeira coisa, aumentar o gasto energético. Né? Precisa aumentar o gasto energético para que haja queima de tecido adiposo. Ok? Ele diminui o gradiente de prótons na membrana mitocondrial interna. Reduzindo o gradiente de prótons na membrana mitocondrial interna, você não tem uma grande formação de ATP. Em contrapartida, isso vai fazer com que haja uma disfunção na mitocôndria. Ok? Outro detalhe, reduz a absorção de lipídios obtidos através da dieta. Isso é muito importante também para a manutenção da massa corpórea, reduzindo a absorção dos lipídios. E, como eu disse, ele promove um desacoplamento mitocondrial induzido quimicamente. Uma das primeiras abordagens terapêuticas foi através do 2,4 dinitrofenol. 2,4-dinitrofenol, o DNP. O que o DNP faz? Ele captura os prótons no espaço intermembrana e, ao atravessar a membrana mitocondrial interna e se direcionar para a matriz mitocondrial, ele libera esses prótons, fazendo com que esse gradiente não passe pelo complexo 5, pelo complexo da ATP sintase. É como se houvesse um gasto no gradiente de prótons ali, fazendo com que ocorra um processo de disfunção mitocondrial, reduzindo a síntese de ATP, reduzindo a produção de energia. Ok? Pessoal, traumas, neuras, angústias, tudo que vocês tiverem a respeito de dúvidas sobre essa aula, podem anotar tudo e me mandar, que nós falaremos, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, e nós teremos a oportunidade de sanar todas essas dúvidas. Bom, eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Aqui estão mais algumas referências que foram consultadas para o preparo da aula. E estamos juntos em mais uma aula de bioquímica. Espero que tenham gostado. Não deixem de dar o like nessa aula. Não deixem de se inscrever no canal. E estamos juntos. Em breve encaminharei mais uma lista de exercícios. E vamos para cima porque é só o começo. Forte abraço a todos.